Olá, pessoal. Vamos para o nosso terceiro problema de progressões. E o terceiro e o quarto problema são dois itens de uma mesma questão da UDESC. Eu vou mostrar para você, olha só. Esse aqui é um dos itens de uma questão da UDESC e no próximo vídeo, no problema 4, eu vou mostrar para você a mesma questão, mas é um outro item, envolve também essa primeira linha que é a mesma, só muda essa continuação aqui, que é um outro item, ok? Então vamos lá. Sendo o ABC um triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados de mesma medida. Analise a sentença. Então esse item diz o seguinte: se as medidas da área, da altura e do lado formam nesta ordem uma PA, então o perímetro desse triângulo vale 12 menos 4 raiz de 3, UC. UC significa unidades de comprimento, quer dizer que tanto faz se é metro, centímetro, quilômetro, não importa. O importante é a gente trabalhar com os números, né? Trabalhando ali com os lados, com a área, com a altura e com o lado, independente da unidade. Bom, então eu vou montar aqui, essa é a sequência, área, altura e lado. Ele deixou bem claro que é nessa ordem, ok? E essa sequência é uma PA. Como esse triângulo é equilátero, nós temos uma expressão para calcular a área do triângulo e temos uma expressão para calcular a altura do triângulo. É isso que a UDESC queria que você soubesse. Para calcular a área de um triângulo equilátero, nós usamos L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu estou usando L para indicar o lado, ok? Pode ver aqui que o terceiro termo está como L. E para calcular a altura do triângulo equilátero, nós usamos L raiz de 3 sobre 2. Se você tem um pouquinho mais de habilidade com a matemática, você pode reparar que esse exercício, esse item, tem que valer para qualquer triângulo equilátero. Você concorda? O triângulo equilátero pode ter qualquer medida de lado. O triângulo equilátero pode ter lado 1, pode ter lado 2, pode ter lado 3, pode ter lado π, pode ter lado raiz de 7. Então, se você tem um pouquinho mais de habilidade com matemática, você poderia, e isso facilitaria bastante o problema, trocar todos esses L's aqui por 1. Isso facilita bastante o problema. Na verdade, você pode trocar esse L por qualquer valor, né? Menos por zero ou por um número negativo. Claro que daí não teria sentido, né? Na hora de formar o triângulo. Mas se você trocasse por 1, facilitaria bastante o problema. Eu não vou fazer isso porque eu acho que a maioria dos vestibulandos não fizeram isso. Então eu vou resolver o problema dessa forma. Bom, se isso aqui é uma progressão aritmética, nós podemos usar a propriedade do termo central. O termo central é a propriedade da média aritmética. Repare só, o termo central tem que ser o primeiro mais o último dividido por 2. O primeiro termo é a área, mais o último é o lado, dividido por 2. É exatamente isso que caracteriza a média aritmética. Bom, então agora nós temos que isolar o L aqui. Repare que ele está perguntando o perímetro, né? Aqui está. A pergunta é o perímetro. Eu só posso calcular o perímetro se eu encontrar o lado. Encontrando o lado, eu posso calcular o perímetro multiplicando por 3. Então vamos lá. Trabalhando um pouquinho com a matemática básica. Eu vou multiplicar por 2 ambos os membros. Dessa forma eu posso cancelar esse denominador que aparece aqui em ambos os membros. Então L raiz de 3 é igual a L quadrado raiz de 3 sobre 4 mais L. Cuidado, eu não posso passar esse 4 multiplicando, porque tem esse L aqui.
O que eu posso fazer é o mínimo múltiplo comum. Então, esse L sobre L raiz de 3 está sobre 1, esse L está sobre 1, e agora sim, o denominador comum é 4. Então, eu vou multiplicar todo mundo por 4. Eu vou já fazer isso de uma maneira rápida, ok? Então, repare que o que eu estou fazendo aqui é o MMC. Vai ficar 4L raiz de 3. Então, repare que o 4 apareceu realmente no primeiro membro, mas também vai aparecer um 4 aqui no L. Aqui ficou 4L. Este termo aqui fica sem o 4 porque ele já está dividido por 4. L ao quadrado raiz de 3. Você consegue reparar que todos os termos têm L? Como o lado não pode ser zero, então nós podemos dividir todos os termos por L. O que eu vou fazer aqui, eu estou usando essa seta aqui para a esquerda só para poder ocupar esse espaço aqui. O que eu estou fazendo, então, é dividir por L. Gui, você pode dividir pela incógnita? Bom, nós só podemos dividir pela incógnita quando nós temos certeza que a incógnita não é nula. A incógnita não pode ser zero, né? O lado não pode ser zero, porque isso é o lado de um triângulo equilátero. Então, um triângulo equilátero não pode ter lado zero. Quando eu dividir todos os termos por L, esse aqui, esse L, vai sumir, porque vai ficar 1. Nós vamos dividir por L. Esse L ao quadrado vai ficar só L, e esse 4L vai ficar só 4. Bom, deixa eu apagar todos os rabiscos que eu fiz aqui. E agora sim, quando eu mudar de slide, essa expressão apareceu lá em cima. Repare que eu já subtraí 4 em ambos os membros. Não esqueça o que nós queremos fazer. Nós queremos isolar o L, né? Para isolar o L, então eu vou subtrair 4. O 4 apareceu aqui no primeiro membro. E agora eu vou dividir por raiz de 3. 4 raiz de 3 menos 4 dividido por raiz de 3. Nós conseguimos isolar o L, mas eu preciso racionalizar. Eu não posso deixar essa raiz de 3 aqui no denominador. Então, nós vamos multiplicar por raiz de 3 tanto o numerador quanto o denominador. E essa raiz de 3 tem a obrigação de fazer a distributiva. Então, 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 4 vezes raiz de 3 ao quadrado. Isso fica 4 vezes 3, que dá 12. E aí, 4 raiz de 3, então eu vou apertar aqui, vai aparecer o 12 que eu comentei aqui com você. 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 fica 12. 4 raiz de 3 fez a distributiva, e raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 9, que dá 3. Muito bem, então todas essas contas aqui nos permitiram encontrar o lado. Nós encontramos o lado. Lembra o que o exercício pediu? O exercício pediu o perímetro desse triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, eu posso pegar o lado, todos os lados têm a mesma medida. Para encontrar o perímetro, basta multiplicar por 3. Todos os lados têm a mesma medida, então é só multiplicar por 3. E aí nós podemos cancelar o 3 com o 3 e nós encontramos o valor do perímetro. Eu vou apagar aqui e vai aparecer então o enunciado do problema. O enunciado do problema está aqui. Eu apertei e apareceu o UC, eu esqueci que ia aparecer aqui o UC. E agora sim, esse é o enunciado. O problema pedia o perímetro, pedia não, né? Ele afirmava que o perímetro era 12 menos 4 raiz de 3. E foi exatamente o que nós encontramos. Então, este item desta questão da UDESC é verdadeiro.